Olá, pessoal! Eu sou a Natália, sou jornalista e comunicadora em Koinonia Presença Ecumênica e Serviço. E como eu tinha falado, essa aqui é a parte 2 do nosso primeiro episódio do podcast Prevenidas, um projeto de Koinonia que aborda temas que rodeiam as juventudes LGBT, sexualidades, direitos humanos e prevenção, as ISTs e ao HIV. Essa aqui é a continuação do nosso bate-papo com Leandro Noronha. E eu espero que vocês continuem acompanhando e se deliciando, assim como eu fiz nessa conversa com ele. Bom, nessa segunda parte da nossa conversa com o Leandro, a gente falou bastante sobre comunicação e como ela é fundamental quando a gente fala sobre as vivências LGBTs, das juventudes e de uma construção de imaginário quando a gente fala de vivências positivas, de pessoas que vivem com HIV. Espero que vocês gostem, comentem, curtam, compartilhem e continuem acompanhando. Vamos ver se essa experiência de fazer podcast dá certo. Qual seria, deveria ser o papel da comunicação no geral para esse tema, né? Porque você é uma pessoa da comunicação, vocês estão com esse coletivo que é fantástico, trabalho, o que na verdade vocês estão fazendo é quase que desconstruir um trabalho de comunicação que foi feito antes, porque quando a gente pensa na questão do estigma do HIV, quem ajudou a construir isso foi a própria imprensa, né? Assim, todas as nossas imagens que a gente tem da questão do HIV/AIDS são imagens negativas. Então eu fico pensando muito nisso, assim, como que a arte, né, enquanto também uma forma de se comunicar, né, de comunicação, tem esse papel de desconstruir, né, o que a comunicação, sei lá, tradicional fez antes, né? Exato. Eu acho que não só o trabalho do nosso coletivo, né, do Coletivo Contágio, mas o trabalho da arte como um todo, né? Se a gente for recuperar, fazer uma trajetória aí, retrospectiva da história da AIDS, a gente vai perceber que, bom, a primeiro momento, né, obviamente a imprensa ela teve um papel crucial na questão da elaboração dos discursos pejorativos, né, sobre a pessoa vivendo com HIV ou vivendo com AIDS, mas a primeiro momento, quem desenvolve um primeiro discurso discriminatório é a própria comunidade médica, né, é o discurso biomédico, porque o que acontece obviamente, né, quando a AIDS ela surge, né, no início dos anos 80, era uma doença completamente desconhecida. Ninguém sabia, né, de onde ela vinha, o que ela causava, né, demorou muito tempo para se ter as primeiras respostas, né, clínicas, né, de análises clínicas e tudo mais. E pensando aí, pensando a questão da falta de conhecimento sobre a doença, uma questão que foi fundamental, né, no desenvolvimento desses discursos, né, pejorativos em relação à AIDS, foi porque a população, né, que estava sendo mais afetada pela epidemia era justamente a população, né, de gays, né, de homens, né, homossexuais, né, de profissionais do sexo, trabalhadores do sexo, imigrantes, refugiados, né, pessoas negras, haitianos, né, ou seja, toda essa população socialmente marginalizada, historicamente marginalizada também, né. Quando a AIDS começou a atingir essas pessoas, né, pensando que um médico, o cientista, né, como um todo, ele obviamente, ele parte de pressupostos metodológicos, técnicos e etc., mas ele é um indivíduo com éticas, com uma determinada moral, né, então, parte dessa comunidade médica, quando a doença, né, desconhecida, a AIDS, começou a atingir essas populações, né, marginalizadas,
A comunidade médica começa a criar nomenclaturas discriminatórias. Por exemplo, gay cancer, né, o câncer gay, peste gay, ou peste rosa, né, síndrome relacionada a gays, enfim, era sempre nesse sentido, né. E aí o que acontece? A gente agora vai para a comunicação, para o jornalismo. Um dos pressupostos do jornalismo é a isenção, a objetividade e a neutralidade. É uma ética que a gente aprende desde há mais 100 anos aí de história de jornalismo. Mas, pensando nisso, quem vai balizar a minha matéria, a minha pauta, a minha reportagem, né? Vai ser justamente o profissional, o cientista, que socialmente ele é considerado como um indivíduo neutro, né, que não expressa particularidades, questões pessoais, né, opiniões pessoais, é aquele que segue uma, né, e aí, quem os jornalistas vão procurar, né, na hora que eles vão noticiar essa doença, quem eles procuram? Justamente os especialistas, que são os médicos. E os médicos falam, ó, isso daqui a gente está chamando de câncer gay. Então a imprensa fala, bom, ok, eles estão falando que é o câncer gay, então vamos, né? E aí isso é disseminado, né? Então, o ovo da serpente, se a gente pode dizer assim, ele foi começado germinado pela própria comunidade médica, obviamente parte da comunidade médica, a gente não pode generalizar, mas aí o que disseminou foi justamente a imprensa. E aí a gente tem exemplos clássicos, né, de estigma e preconceito, a capa da revista Veja com Cazuza, entre aspas, né, agonizando em praça pública, né, a imprensa, né, ela foi muito responsável pelo desenvolvimento de estigma e discriminação em relação às questões do HIV, AIDS, né, desde muito tempo. Mas eu também vejo uma tendência numa melhora nisso, né, eu vejo uma qualidade muito melhor, né, na cobertura sobre HIV AIDS hoje no Brasil, né, obviamente, se a gente for comparar hoje, né, com a década de 80, eu acho que melhorou muita coisa, né, muito por conta de reivindicação dos movimentos sociais, pressão pública, né, várias coisas também, não foi uma coisa gratuita, mas muita coisa mudou sim, né, eu acho que está muito aquém, né, do que poderia acontecer. Pensando aqui, eu fiz toda uma crítica ao jornalismo, à ciência, né, aqui agora, mas pensando a construção do imaginário social sobre a AIDS, mas obviamente, né, a ciência ela é fundamental, o jornalismo ele é fundamental, independente da linha editorial, né, do projeto político que o veículo ele está ali, mas a existência dos veículos de comunicação, elas são fundamentais, né, para a democracia brasileira, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo de censura de informações sobre Covid, né, enfim, de enormes retrocessos em políticas sociais, em corte de verbas, enfim, crise econômica, né, mas eu estou dizendo tudo isso por quê? Bom, a ciência, o jornalismo, a comunicação, aí fizeram esse bololô todo, fizeram essa bola de neve, que a gente vê os impactos até hoje. Quem são as pessoas que vão tentar questionar isso desde lá da década de 80? Os artistas, né? Então, desde os anos 80, há o surgimento de várias iniciativas artísticas, movimentos coletivos artísticos, por exemplo, nos Estados Unidos, a ACT UP, né, é um grupo que eles existem até hoje, né, é um grupo tanto ativista, né, politicamente falando, eles fazem advocacy, pressão política, atos de rua e etc e tal, mas eles também desenvolvem trabalhos artísticos bem políticos em torno da questão da AIDS, né, então vários artistas foram retratando, né, foram absorvendo a questão da AIDS, principalmente as pessoas atingidas pela doença, né? Então, por exemplo, um escritor muito famoso, né, que se utilizou da palavra, da arte da palavra, né, da literatura, para fazer uma contranarrativa, né, ao discurso da mídia, foi o Herbert Daniel e o Caio Fernando Abreu, por exemplo,
né? O Herbert Daniel, ele foi positivo, né? Ele morreu em decorrência da AIDS nos anos 80, nos anos 90, se eu não me engano, assim como o Caio Fernando Abreu. O Herbert Daniel, ele ficou mais conhecido pelos ensaios, né, que ele escrevia, mas, enfim, ele também escreveu romances, né, contos, enfim, ele teve um trabalho nesse sentido, e aí ele, trabalhando a estética, né, das palavras, ele foi dando outros sentidos para a AIDS, foi humanizando as pessoas que vivem com HIV/AIDS, falando que, não somos uma doença, somos, antes de tudo, somos seres humanos, merecemos direito, temos direito, né? O Caio Fernando Abreu, a literatura, o Caio Fernando Abreu, ele trabalha de uma forma mais sucinta, às vezes de uma forma mais camuflada no trabalho dele, não é sempre quando o Caio Fernando Abreu falava AIDS, né, abertamente, mas ele sempre estava falando ali do assunto, e ele também humanizava, ele trazia o contexto social e cultural da época, né? Então, na literatura, no cinema, né, a gente vê isso. Então, os artistas como um todo estão fazendo isso até hoje, né? O Coletivo Contágio, são diversos outros coletivos. Tem um coletivo Louca de Afavirens, que é um coletivo babadeiro também, eles são bem ativistas, tem trabalho artístico. Com a Carol, né? Isso, com a Carol Yara, a Psi Bruxa, enfim. É uma galera muito massa. Tem o coletivo Amém, com o Flip Couto, a Micaela Cirino, o Félix Pimenta. É um coletivo composto por pessoas negras, e eles fazem esse debate interseccional, né? AIDS e raça, cor, racismo. Eles fazem esse debate muito profundo e muito necessário, né? Então, tem esse coletivo, e iniciativas, assim, individuais também, pessoas que não estão em coletivos, né, estão trabalhando individualmente, né, a gente tem o Ronaldo Serruia, que, estou falando, né, artistas soropositivos, o Ronaldo Serruia, que é dramaturgo, fez uma peça, produziu uma peça chamada Desmesura, que fala do tema. A Maria Sil, que é uma cantora trans positiva, lá da Baixada Santista, que provavelmente, depois do Cazuza, pós-Cazuza, é a primeira cantora abertamente soropositiva, falando abertamente da AIDS na música popular brasileira. Enfim, tem a Marina Vergueiro, que é uma poeta, assim, soropositiva, mulher que traz a questão da gordofobia, da bissexualidade, da questão da saúde da mulher, nos seus poemas, nos seus versos, enfim. Tem uma diversidade de artistas hoje, Felipe Cruz, escritor, Marcelo Saylor, escritor, Thaís Renovato, escritora. A gente vai ter aí também, nas artes plásticas, o Biratã, Gabriel Velas Boas, né? Enfim, uma galera aí que está espalhada por esse Brasil gigantesco e que está nesse trabalho de contranarrativa. Pode vir um apocalipse, mas a arte é o que continua movendo a gente, né? É a arte que faz a gente ressignificar tudo isso, né? De certo, desde alguém que talvez não tenha, né, talvez tenha facilidade, né, com a escrita, né, com a expressão, mas ela vai estar consumindo a arte de alguma forma. Exatamente. Né? Eu acho que o isolamento social, não, a quarentena como um todo, né? A quarentena como um todo, ela tá colocando muitas coisas em evidência, né? Muitas desigualdades sociais que sempre existiram no Brasil, né? Tá deixando isso cada vez mais latente, cada vez mais forte, mais visível, né? E ela tá fazendo aí aparecer para a gente a importância da arte, a importância da cultura, né? A arte justamente é esse espaço de respiro da vida. Na arte onde a gente consegue ter a gente consegue acessar de uma forma talvez um pouco mais aprofundada sobre as nossas particularidades, sobre o mundo, sobre a gente e sobre o nosso lugar no mundo. Então a gente vê isso, e justamente no momento em que as políticas culturais estão em
processo de destruição total no Brasil. Não só as políticas culturais, né, mas o Brasil como um todo, né, a democracia do país parece que está cada vez mais em ruínas. Como que você vê as redes sociais nesse papel também de potencializar outras narrativas, né? Pensando tanto na questão de se falar sobre a questão do HIV e prevenção, enfim, mas também como ferramenta para essas pessoas, né? Para essas vivências, essas narrativas que às vezes não chegam na grande mídia, enfim. Eu acho que as redes sociais, elas são um espaço com diversas limitações, né, mas com diversas potencialidades também, né. Eu acredito que, aí pensando comunicação como um todo, né, a gente, aí agora quero me atentar à questão especificamente do HIV. De uns tempos para cá, né, faz já alguns anos, mas a gente vê, né, cada vez mais diversos youtubers, né, pessoas vivendo com HIV e que resolvem virar youtuber, criam um canal no YouTube, né, e para falar da própria vivência, e aí ela acaba não falando somente da própria vivência, mas ela acaba trazendo outros conhecimentos, né, que envolvem a questão do HIV também. A gente precisa levar em consideração que não são todas as pessoas que acessam aos veículos tradicionais de jornalismo, de comunicação, né? Não é todo mundo hoje que escuta rádio, né? As pessoas aí estão se interessando cada vez mais pelo formato de podcast, né, por exemplo, mas não é todo mundo que lê um jornal, né, nem tanto digital, nem muito menos físico, não é todo mundo que lê revista, não é todo mundo que, inclusive, vê, né, telejornal, né, não é todo mundo que assiste jornal nacional, né, então, as redes sociais acabaram se tornando também uma ferramenta de se informar, né. Então, às vezes, você sabe se o mundo acabou ou não quando você entra no Facebook, né? Se a gente, né, você precisa entrar no Facebook para você descobrir se o país entrou numa nova ditadura civil-militar ou não, né? Mas a gente está se informando pelas redes sociais. E aí, por exemplo, o youtuber, né, os youtubers positivos, eles têm uma linguagem própria, né, que é uma linguagem completamente diferente da do jornalismo, né, que isso fique evidente, e que conseguem informar de uma forma diferente outros públicos que talvez não seriam impactados pela mídia tradicional, por exemplo, né. Então, são pessoas e aí, para além da informação como um todo, também tem a questão do acolhimento. Muitos desses youtubers, né, as pessoas acabam descobrindo o que são, tem um diagnóstico positivo para o HIV recente, né, a pessoa não sabe o que fazer, vai pesquisar na internet e acaba se deparando com um vídeo, né, de uma pessoa que vive com HIV e tá viva, tá bem, tá ali, linda, maravilhosa, falando da sua condição de uma forma super tranquila e leve, né, e aí isso também, e aí daí entra em contato com a pessoa, né, esses ativistas, esses youtubers também, que acabam, né, de certa forma, cumprindo um papel de ativismo aí digital, né, se a gente pode se dizer assim, acabam também cumprindo essa função de acolhimento também, né. Então eu vejo, pensando na questão do HIV, eu vejo as redes sociais como ferramentas com limitações, mas também com muitas potências, né, e é uma forma também de a partir dos formatos específicos de cada rede social, pensar estratégias de comunicação específicas para cada uma dessas plataformas, né, para cada uma dessas ferramentas, né. Então, você consegue obter uma informação super rápida, uma informação super efetiva, correta e positiva, né, sobre a questão da AIDS, em determinadas páginas, né, você vê o stories, né, eles fazem stories, então
pílulas de informação, você consegue se manter informado rapidamente, com uma linguagem super acessível, né? Que provavelmente a linguagem jornalística, por mais aberta que ela se proponha, por mais objetiva que ela se proponha, talvez não ia atingir determinadas populações, determinados grupos, determinadas pessoas. Eu acho que as ferramentas sociais, elas podem, e aí basta a ciência, e basta também os jornalistas, né, e eu acho que os jornalistas já estão fazendo isso muito bem, mas eu acho que cabe também a ciência, né, principalmente a ciência biomédica, também se apropriar de uma forma bacana dessas redes sociais também para compor esse rol de informações aí, para que a gente acabe avançando cada vez mais no debate sobre AIDS no Brasil e no mundo também. Lê, muito obrigada. Nossa, até esqueci que a gente estava gravando, porque foi muito, muito bom te ouvir, assim, ter disponibilizado o seu tempo, compartilhar o que você vem fazendo e toda a sua trajetória também, né? Porque a gente conversou por alguns minutos aqui, mas é o que você falou, né? São processos, e assim, processos que também dizem sobre quem a gente é, né? Então, te agradeço muito mesmo, assim, foi muito bom. Eu que agradeço, nossa, fico honrado, muito, muito honrado de ter passado esses minutos aí, passou rápido. Por mim, eu ficaria aqui a madrugada inteira. Se Sim. quiser, pode fazer uma série inteira. Então, enfim, se desse, ficava aqui 3, 4, 5 horas falando. Mas eu fico muito feliz. E é sempre uma ótima oportunidade aí de estar falando, né, sobre essa questão que às vezes quase sempre passa despercebido da gente, do nosso cotidiano, né? Eu acho que a gente precisa falar mais de AIDS, precisa falar mais de HIV, a gente tem que fazer que nem o Coletivo Contágio, colocar um letreiro luminoso, enorme, no meio do breu, né, da desinformação, bem assim, né, tem que chamar atenção, né? Então, e eu agradeço o espaço, agradeço esses minutos aqui compartilhados, foi muito bom, adorei as perguntas, e estamos aí, para quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho do Coletivo Contágio, sigam a gente aí, falando de redes sociais, também estamos ocupando esse espaço, @Coletivo Contágio, sem acento, tudo junto, @Coletivo Contágio, estamos assim, tanto lá no Facebook, quanto no Instagram. Aí segue a gente, em breve a gente vai ter novidades aí, muita, muita, muita coisa boa. Gente do céu, esse papo rendeu. Mais uma vez eu queria agradecer o Leandro, queridíssimo, pela disponibilidade do seu tempo em conversar comigo, porque foram uns bons minutos, muitos minutos. Espero que vocês também tenham gostado nessa primeira experiência aí enquanto podcaster do nosso projeto Prevenidas. Continuem acompanhando as nossas redes sociais, nosso Facebook, @JuventudesDH, o Instagram e Facebook também de Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço. Em breve eu espero voltar aqui com mais bate-papo para vocês. Tchau, tchau!